Amados irmãos e irmãs, segunda semana da Páscoa, dia 14 de abril, quarta-feira. O Evangelho é João, capítulo 3, versículos de 16 a 21. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Continuamos no terceiro capítulo do Evangelho de João, sempre falando sobre o tema da graça, da luz, não é? Agora, o evangelista nos diz o seguinte: Deus amou tanto o mundo, amou o mundo de maneira tão grande, não é? Que nos deu, ou deu ao mundo, o seu Filho unigênito. Agora é importante entender, primeira coisa, o que é o mundo no Evangelho de João? João, quando fala de mundo, ou usa a palavra mundo, não usa com um único significado, há vários significados, não é? O mundo é a criação. Em outros momentos, o mundo aparece como os esquemas do mal. Mas aqui, no primeiro momento, se trata da criação, da obra criada por Deus. Deus amou tanto a sua criação, amou tanto a humanidade, não é? Que nos deu seu Filho unigênito. Porque a questão aqui é de vida ou de morte. Ele diz, para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha vida eterna. Quer dizer, para que aqueles que acreditam nele não morram. Aqui não se trata da morte natural, mas se trata da morte espiritual, se trata de outras mortes, não é? Porque a morte natural todos nós vamos viver, todos nós vamos passar por essa experiência, que inclusive nos abrirá a possibilidade para a vida eterna, não é? Não morra no sentido de não se afaste da vida verdadeira, não é? Não seja uma pessoa morta para Deus, não é? Mas tenha vida eterna desde já. Nós experimentamos a vida eterna, é claro, depois da morte nós vamos vivê-la de maneira completa, mergulhados na eternidade, mas agora nós já experimentamos a vida eterna. Podem notar que a última oração da missa, toda a última oração depois da comunhão, é sempre uma oração com um caráter escatológico, quer dizer, que nos faz tomar consciência que nós estamos aqui na Terra experimentando coisas que são do céu. Estamos experimentando coisas aqui que fazem parte da vida eterna. A Eucaristia é esse momento de fazer essa experiência. Pois bem, esse é o segundo ponto. O primeiro ponto é esclarecendo um pouco o que é o mundo. O segundo, essa questão do morrer. O crer é que faz o homem viver. Não crer é que faz o homem morrer. Deus enviou o seu Filho, não para condenar o mundo. É outra afirmação muito importante do Evangelho de João. Porque nós, às vezes, queremos, insistimos em ver um Deus que veio somente para julgar a humanidade, que é contra, não é, todo tipo de alegria do homem, é como se fosse o inimigo do ser humano, não é? Mas Deus não veio para condenar o mundo, não veio como um juiz em Jesus agora, não é? Nós rezamos que no credo ele há de vir para julgar os vivos e os mortos, será uma outra vinda. Mas nesta vinda, ele não veio para julgar e nem para condenar ninguém, ele veio para salvar, para retirar os que estavam perdidos na sombra da morte, para pescar aqueles que estavam entregues ao pecado, para aqueles que estavam entregues à perdição.
Ele veio para salvar o homem decaído, veio para curar o doente, veio para expulsar o demônio daqueles que estavam endemoniados, veio para trazer vida àqueles que estavam sem vida, veio para trazer saúde àqueles que estavam deprimidos ou com a saúde debilitada, deu vista aos cegos, fez os surdos ouvirem, fez os mudos falarem. Ele veio para isso, para salvar a humanidade, para restabelecer a amizade entre Deus e os homens. Veio como um pontífice para fazer uma ponte entre Deus e os homens. E aí o quarto ponto da nossa reflexão. Quem crê não é condenado, não é? Quer dizer, se eu tenho fé, eu não serei condenado. O que é uma vida de um condenado? Alguém que foi condenado, quer dizer, e quem julgou já? O ponto seguinte fala sobre esse julgamento, que é a presença da luz, né? Porque ele diz assim, ora, o julgamento é este, é a presença da luz. Aquele que se aproxima da luz é porque suas obras são compatíveis com a luz. Aquele que se distancia da luz para viver na escuridão é porque tem obras que não podem ser apresentadas. São obras que não merecem ser apresentadas na luz. E essas pessoas trabalham nas trevas, não é? A noite é a capa por onde se escondem os malfeitores, não é? A noite representa a escuridão, né? Onde se escondem os malfeitores. Pois bem, então quem crer não é condenado, quer dizer, não encontra condenação, mas encontra vida. Porque o fato de crer em Cristo faz a pessoa mergulhar na vida nova dada por Cristo, mergulhar na graça. Mas aquele que não crê já está vivendo como um condenado. E não foi Cristo que condenou, foi ele mesmo que se condenou a viver distante da fé, viver distante de Deus, viver uma vida sem a graça, uma vida desgraçada, não é? Quer dizer, sem a graça de Deus, não é? Distante da graça de Deus. E o último ponto do Evangelho é justamente esse, que a luz veio, mas os homens preferiram as trevas. É uma escolha que é fácil de ser feita, mas ao mesmo tempo, se a pessoa está mergulhada nas trevas, não é fácil para ela deixar as trevas e aceitar a luz. Não é fácil para ela deixar o seu comodismo de alguém que vive há tanto tempo nas trevas e aceitar a luz de Cristo. Então, a luz veio, mas os homens preferiram as trevas. Quer dizer, aqui não se trata da humanidade inteira, mas muitos não aceitaram a luz de Cristo. Esse combate entre luz e trevas aparece no Evangelho de João, já no primeiro capítulo, na parte do prólogo, não é? Já aparece esse duelo entre luz e trevas. Isso é muito próprio do Evangelho de João. A verdade aproxima o homem da luz, diz o texto. O mal afasta o homem da luz. Então, quais são os grandes convites que a liturgia de hoje nos faz nesta leitura do Evangelho, neste texto? O primeiro convite é de acolher o Filho de Deus como aquele que veio trazer vida. Não veio trazer morte e não veio também trazer julgamento. Acolher o Filho de Deus como Salvador da nossa vida. Segundo, pedir ao Senhor que nos dê a graça de crer, que aumente a nossa fé, aumente a nossa aceitação e que possamos aceitar que Jesus possa entrar em todas as áreas da nossa vida, porque há áreas da nossa vida em que nós não aceitamos que Deus entre e que realize mudanças em certas áreas da nossa vida. Nós queremos às vezes que Jesus entre em tal área, mas fechamos aquela outra área para que ele não entre, não realize mudanças ali. Então aceitar que Jesus entre e faça uma espécie de uma procissão luminosa dentro de todas as câmeras, de todos os lugares que existem dentro de nós. Que ele possa fazer uma procissão luminosa dentro de nós, iluminando toda a nossa vida. Durante essa Semana Santa, inclusive, eu dizia muito aos fiéis que na Semana Santa normalmente nós fazemos muitas procissões, mas há uma procissão que precisa ser feita sempre. Uma procissão no nosso interior, visitando o nosso passado, segurando na mão de Jesus para que ele ilumine o nosso passado, nos reconcilie com a nossa história, nos reconcilie com aquilo que está dentro de nós, com sentimentos, com pensamentos, com coisas que nós vivemos no passado. Essa procissão precisa ser feita. Então, pedir ao Senhor que aumente a nossa fé,
e que caminhe conosco no dia a dia. Ele veio como luz, e eu creio que a terceira grande prece seria essa: pedir a Deus a graça de nunca rejeitar a luz e nunca nos contentar em viver com as trevas. Não vos conformeis a este mundo, dirá o apóstolo Paulo. Tenham todos um ótimo dia, paz e bem, que a graça e a paz de Deus permaneça convosco. Amém.